9, 8, 7, 6, 5, 4, Vira. 3, 2, 1. Pessoal, você vai começar a assistir neste momento o nosso documentário Egito, um país de contrastes. Nele você vai poder aprender bastante sobre essa importante civilização que marcou a história do mundo. Ainda mais, vai poder também aprender coisas que podem ser úteis no nosso dia a dia com aquela grande civilização que deixou de herança para nós uma grande cultura e uma incrível história. Eu espero que você curta e se divirta. Falando sobre a história do Egito. A civilização egípcia é datada do ano de 4000 a.C., permanecendo estável por 35 séculos, apesar das inúmeras invasões das quais foi vítima. Em 1822, o francês Champollion decifrou a antiga escrita egípcia, tornando possível o acesso direto às fontes de informações egípcias. Até então, o conhecimento sobre o Egito era obtido por historiadores da antiguidade grego-romana. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o meio ambiente egípcio e os seus impactos. Localizado no Nordeste africano, em um clima semiárido e seco de poucas chuvas durante o ano, o Vale do Rio Nilo é um oásis no meio de uma região totalmente desértica. Durante a época das cheias, o rio depositava em suas margens uma lama fértil, na qual durante a vazante eram cultivados cereais e hortaliças. O Rio Nilo é essencial para a sobrevivência do Egito nessa época. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os Hyksos. Os Hyksos, eles entram na história do Egito quando, ali no final do Médio Império, começam a ocorrer várias revoltas, várias guerras dos camponeses e dos escravos contra os faraós. Isso enfraqueceu a autoridade no Egito, permitindo que os Hyksos entrassem e dominassem todo o país. Eles ficaram na liderança por mais de 200 anos, e somente quando o general militar Tebas os confrontou que o Egito conseguiu finalmente sua libertação, dando início assim ao novo império. Mesmo sendo uma participação pequena, os Hyksos contribuíram em diversas áreas. Algumas delas, o cavalo de guerra, carro de guerra, tear vertical e fundição de bronze, e entre outras. Em aspectos econômicos, a economia do Egito era principalmente baseada na agricultura. Eles cuidavam da cevada, do trigo, do milho e de muitas outras coisas que nasciam em volta do Rio Nilo. A agricultura era usada por toda a população. Quem não sobrevivia dela, vivia então da criação de gado. Em seguida do Egito ter expulsado os Hyksos, ele conquistou a Síria e a Palestina. Nessa época, a capital era Tebas. A dinastia governante dos descendentes militares acabou aumentando o poder do sacerdote e o poder militar. Mas em 343 a.C., o Egito acabou sendo invadido pelos persas, logo em seguida pelos macedônios e por fim pelos romanos. Em aspectos sociais, a sociedade egípcia era daquela em que cada indivíduo tem a sua função determinada. Eles também eram hereditários, onde o seu nascimento determina a sua função. Em questões religiosas, a religião era para pouco, mas para os demais havia a engenharia, a matemática, os estudos dos corvos e da irrigação. Em aspectos religiosos, o Egito era monoteísta e adorava principalmente ao deus Sol, chamado Amon-Ra. Mesmo o Egito tendo uma história fascinante, muitos de seus registros se perderam ao longo do tempo. E os que têm são insuficientes para responder diversas perguntas. Com base em alguns estudos, vamos responder algumas perguntas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa. Hoje vamos falar sobre uma cultura incrível, um país magnífico. E sua cultura está presente até hoje em todo o mundo. Hoje vamos falar sobre o Egito. Terra de tesouros e mistérios, e de maldições para quem ousa profanar os túmulos de reis que viveram há milênios. Hoje vamos receber um convidado incrível que veio direto do Egito, Samuel Said.
Olá! Olá, Samuel, é um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu, como você está? Bem, e você? Eu também. E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o Egito. Pode nos falar? O Egito. Eu estive pesquisando sobre o Egito essa semana, porque eu estou gravando um documentário, né, pessoal, da escola, então eu precisava falar um pouco sobre isso. Mas realmente é um país muito fascinante, porque geralmente as pessoas veem nos filmes, né, só vê aquele negócio das múmias, das pirâmides, dos tesouros, aquele país sombrio e tal, mas na verdade o Egito é muito mais do que isso. Tanto que o pessoal que viveu lá, nos países antigos, nos tempos antigos, eles eram felizes, viviam fazendo festas, regadas a vinhos e tal, né? Então prova que eles não eram felizes. E por isso que a gente vem aqui hoje para esclarecer para vocês muitas coisas que a gente pensa sobre o Egito, que é, mas na verdade não é, tudo influência de Hollywood. E você vai ficar sabendo da verdade aqui e agora. Bom, Cássio, qual é a nossa primeira pergunta de hoje? Quem construiu as pirâmides? As pirâmides de Gizé são monumentos incríveis, né? E é comum ver essa dúvida, quem teria a audácia, né, de fazer aquela coisa tão encantadora? Bom, as pirâmides foram construídas quando os faraós, a quais elas levam os nomes, ainda estavam vivos, mas não por eles, foram por camponeses, né? Eu não vou dizer que são escravos, por quê? Porque eles recebiam sim remuneração, mas era muito pouca, tanto que nessa época, de um camponês para um escravo não tinha muita diferença, entendeu? E era muito trabalho mesmo, e esses templos foram construídos para que quando o faraó estivesse morto, seu corpo fosse embalsado, né, e colocasse lá, já preparando ele para a vida após a morte, que os egípcios muito consideravam. Mas Santi, fala um pouco pra gente sobre a questão social e religiosa do Antigo Egito. Bom, a religião no Antigo Egito era muito diversificada, porque haviam vários deuses representados pelo sol, pelos animais, entre outros. Já na questão social, o governo máximo do Egito era representado por um homem que levava o título de faraó. Esse título era passado de uma forma hereditária, ou seja, que passa de pai para filho. Outra questão é que o faraó era considerado um deus vivo na terra, que dava muitos privilégios para ele e sua família. Logo abaixo dele vinha a parte religiosa dos sacerdotes, a chamada aristocracia. Por fim vinham os camponeses e depois os escravos. Essas últimas classes não tão privilegiadas assim. Samuel Santi, qual é a semelhança do Egito e do Egito atual? Bom, das semelhanças que nós temos, sabe algo que me lembra? A questão da agricultura. Porque no Egito Antigo eles dependiam muito da terra, da agricultura, da plantação de cereais. E hoje eles dependem da terra, mas não exatamente dessa forma. É mais a questão dos minerais, do petróleo, entende? Então tira da própria terra o sustento. Nessa questão econômica. Agora, outra coisa que difere é que antigamente, como a gente viu, o Egito era um país meio que absolutista, né? Uma pessoa no poder, o máximo que tinha era conselheiros. E hoje, com o que está acontecendo, que vocês vão ver inclusive no próximo quadro, a gente vê que eles estão caminhando para a democracia, e isso é muito legal, né? O poder dividido, mais mentes pensantes, é bem melhor. E algo assim que eu acho similar, que também foi nos tempos antigos, hoje sempre vai ser, é que o Egito continua encantando pessoas assim com uma facilidade incrível, gente. São, assim, anualmente, diariamente, são milhares de turistas que vão lá e se encantam, porque não é apenas um país, entende? Não é só a arquitetura, não é só a beleza, é a história que ele leva, a história que ele vive, entende? É algo encantador. O Egito tem muito de bom, infelizmente algumas coisas ruins também, que nós vamos mostrar também em breve, mas ainda assim é encantador, é incrível. Agora, para finalizar o programa, vamos fazer um ping-pong, um jogo de palavras. Eu falo uma palavra e você, Samuel, responde com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Pode ser? Pode ser, relativo a Egito, né? É relativo então, a Egito. Tudo bem. Deserto. Deserto, ai meu Deus. Deserto me lembra espaço vazio, solidão. Engraçado que no Egito a maioria das pessoas pobres moravam em proximidade de desertos. Como se fosse vazio, como se elas tivessem um espaço na sociedade. Isso muitas vezes a gente vê nos dias de hoje. E é chato, né? Faraós.
Faraó me lembra autoridade, poder, destreza, pessoa única. Cleópatra. Cleópatra me lembra romance, brincadeira. Cleópatra me lembra suicídio, que infelizmente é um dos sérios problemas que nós temos hoje. O número de suicidas cresce mundialmente, né? E engraçado, graças a Deus no Egito as pessoas não têm muito esse problema, né? Mas é uma história muito trágica. Agora, a atualidade na África. O que você acha sobre a fome? Então, a África, eu acho que Deus não fez, né, a África do jeito que ela está hoje. Se tem algum ateu nos assistindo, o Big Bang não criou a África do jeito que ela está hoje. A África é um lugar especial e lindo, como todo o planeta. Mas, infelizmente, pessoas foram lá e fizeram o que fizeram. Mas eu acho que a gente não pode ficar se lamentando, né? O mínimo que a gente tem que fazer é ajudar, tentar mudar a situação, né? Que graças a Deus já está melhorando, nos últimos anos tem melhorado, mas o bom é estar sempre, né, caminhando para uma melhora. Agora, para finalizar, fale em poucas palavras um pouco sobre Egito. Egito por Egito. Egito por Egito? Egito, eu acho que é um país de contrastes, é um país de valores, princípios, de história, de dificuldades, mas acima de tudo é um país, como todos os demais, deve ser respeitado e as pessoas devem ver ele como tal, não só como apenas um lugar bonito. É isso. Obrigado, Samuel, pela sua presença. Agradeço. Pessoal, estamos aqui agora com a minha avó, Terezinha. Ela é uma pessoa muito especial nesse documentário, sabe por quê? Porque no ano de 2000, né, vó? No ano de 2000, ela participou de uma caravana da Igreja Universal do Reino de Deus, onde ela passou pelos países de Israel, Egito e Roma. E como o nosso documentário é sobre Egito, ela vai falar um pouco sobre o país. Vó, o que a senhora mais gostou no Egito? De comer bastante tâmara. Olha, de comer bastante tâmara. No caso seria uma fruta? Tâmara é uma fruta caríssima. Olha, gente, então a gente já aprendeu aí. Vi o pé da tâmara, vi os cachos da fruta e na mesa as travessas assim com tâmara. Olha, gente, que legal. E teve alguma coisa no Egito que a senhora não gostou? O calor, que era 45 graus. Nossa, então aqui para o solzinho a gente acha problemático, imagina nesse caso. E agora, para finalizar, vó, a senhora acha que se mais pra frente acontecesse uma ocasião, a senhora voltaria lá para alguma coisa? Não. Por que não? Porque eu não voltaria. Porque o meu sonho era me batizar no Rio Jordão. Me batizei, minha primeira ceia foi no Egito. Olha que chique. Mas gostou? Gostei, mas não volto mais. Então tá, obrigado, vó. Bom, pessoal, agora estamos aqui com a minha mãe, Dona Eliane, e ela vai falar um pouco pra gente sobre o Egito. Fala aí, mãe. A senhora tem vontade de conhecer? Como é que é? Eu vou te falar que é um país muito bonito, né? Muito quente lá, né? E eu tinha maior vontade de conhecer. Então, tá, vamos ver. Deus proverá, né? E se ela for, eu quero ir junto. Agora vamos ver o que meu pai acha. Agora vamos falar aqui com o meu pai, o seu Luiz, que vai falar um pouco também sobre o que ele já ouviu falar e sobre o que ele acha do Egito. Bem, o Egito é um país onde concentra muitas pirâmides, um país onde no passado o povo de Israel esteve cativo por 430 anos sob o jugo de Faraó, e até que Deus, usando Moisés, o profeta Moisés, eles saíram do Egito e foram libertos. Naquela época, inclusive atravessando até o Mar Vermelho, né, para o outro lado. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou a pés enxutos o Mar Vermelho e recebeu o livramento. E o exército de Faraó, o Egito, morreram. Deus fechou o mar e eles morreram todos afogados no meio do mar. Isso é incrível porque a gente vê, né, que, como ele mesmo falou, a gente tem informação sobre vários países através mesmo da Bíblia, né, da religião. Isso é magnífico. Muito obrigado. Aí, através dessas rápidas entrevistas, um pouco do que as pessoas mais velhas, mais experientes pensam sobre o Egito. Interessante que na maioria delas você percebeu que é a religião que influencia as pessoas até um pouco sobre a história desse país fascinante. Agora, através também de descontraídas entrevistas, vamos ver o que os mais jovens, o que os adolescentes pensam sobre este país.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa e hoje recebemos várias convidadas. A primeira... Oi, meu nome é Luana. Meu nome é Mariane. Eu sou a Carol. E eu sou a Andresa. Agora vamos para as perguntas. Quem responde a primeira pergunta é a dupla número 1. Vamos lá. Qual é o nome oficial do Egito? Letra A, República. Letra B, Árabe. E letra C, Egito. E letra D, todas as opções. 5 segundos para a resposta. É porque pode ser uma pegadinha, eu acho que não é Egito. Eu tenho quase certeza. O tempo vai acabar. Egito. Oferecimento Nestlé sem parar. Essa caixa vai para a dupla vencedora. Não, tem o pé para Riane ver. Terminou o tempo, a decisão é? A. Resposta errada. A resposta certa seria a D, todas as alternativas. O nome oficial do Egito é República Árabe do Egito. Nossa, Isso, né? viu? Isso é mentira. Então vamos para a dupla de número Então, aí vocês 2. errem. Qual é a pergunta da dupla número 2? Diga-nos, em chutes, qual é a população do Egito em dezenas de milhões? Vocês acham que é 100, 20, 30? Vocês têm 3 chances de números. Por favor, volta a pergunta. População do Egito, quantas pessoas você acha que habitam naquele país? Ó, a nossa dica são dezenas de milhões. Vocês podem chutar 30 milhões, 40 milhões, 50, só que só são 3 chances. E o tempo está passando. 100? 100, vamos dizer que é menos. É menos? Menos. 40. Mais. Última chance. Vamos lá. 60? Errada! A resposta certa seria 80 milhões de habitantes. Acaba de perder 80 milhões. Virou Santos. Mas enfim, a próxima pergunta é para a dupla 1. Quem nasce no Egito é opção A, egípcio. Opção B, egipciano. opção C, egipcíaco. Ou opção D, todas as alternativas acima. É A. A, egípcio. B, Eu creio que seja egipciano. A, mas eu não C, sei. egipcíaco. Ou D, todas as Tem alternativas. certeza? Você Tem certeza? disso? A. E a resposta está Errado. Aê! A resposta certa, todas estão certas. Ai, que pegadinha. Vocês acreditam? Você só falou. É difícil. Também. Não, mas vamos para a pergunta 4, que é para a dupla número 2. Por enquanto, gente, empate 0-0, ninguém contou. Olha, Mufs é o nome oficial do país, né, do Egito, e de origem semita. O que significa isso? Opção A, os 2 distritos. Opção B, os 2 reinos. Opção C, os 2 meios. C? C, os 2 meios. A resposta está errada. A resposta certa é os 2 estreitos. Exatamente, relativa ao Alto e Baixo Egito, a antiga divisão do país, que era dividido em 2. Bom, vamos para aqui da pergunta, por enquanto ninguém pontuou. 0-0. Agora vai ficar até mais fácil para a dupla número 1, porque a pergunta é a seguinte. Depois de ser conquistado pelo Império Romano, chegou no Egito o cristianismo trazido por São Pedro, no primeiro século da Era Cristã. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Mentira, você tem certeza que é mentira? Ou eu tô errado ou Ó, é mentira. vamos te dar 5 segundos para vocês analisarem. É verdade ou mentira? Qual é a pergunta de novo? Posso repetir? Depois de ser conquistado pelo Império Romano, chegou no Egito o cristianismo trazido por São Pedro, no primeiro século da Era Cristã. É verdade ou mentira? 5, 4, 3. Pode responder, a conclusão é? Mentira. Mentira. E a Tenho resposta? que dizer que a resposta está... Correto. Primeiro ponto para a número 1. É verdade, foi São Marcos
Marcos, não São Pedro, que levou o cristianismo ao Egito no primeiro século da era cristã. Só que não rolou o cristianismo lá, sabe por quê? Você vai saber após os comerciais. Corte, câmera. Se você quer comer chocolate, coma Nestlé sem parar. É novo e é sem parar. Agora, voltando dos comerciais, nós estamos entre uma disputa entre a dupla 1 e a dupla 2, onde a dupla 1 está se dando vencendo por 1 ponto, e a dupla 2 está com quanto, plateia? 0! Mas a situação pode mudar, porque o negócio aqui está acirrado. Mas voltando com a nossa história, sabe por que o cristianismo não vingou no Egito? Porque logo após que ele chegou, houve a explosão do Islã, que veio junto com o Império Turco, e o Egito foi logo anexado. 200 anos depois, o Egito veio a ser invadido pelos soldados de Napoleão Bonaparte. A retirada francesa só se deu depois de uma série de guerras e crises, envolvendo turcos otomanos, os mamelucos, os mercenários, os albaneses e muitos outros. Agora a pergunta vai para a dupla de número 2. Depois disso tudo, os turcos retomaram a região. Agora, qual é o próximo país a invadir o Egito? Letra A, a França. Letra B, o Reino Unido. Ou letra C, a Alexandria? Vamos lá? Esgotou o tempo. A decisão é letra A, B ou C? Qual que é as alternativas mesmo? A letra A é a França, a letra B é o Reino Unido e a letra C é a Alexandria. Alexandria. Sentimos muito informar que a sua resposta está errada! Bom, por quê? Alexandria, na verdade, é uma cidade do Egito, então nós já fomos a própria cidade invadir. A resposta seria o Reino Unido. Eu ainda falei daqui, eu pensei que vocês... Mas vamos à próxima pergunta para a dupla 1. O que você fez pra mim? Reino Unido, que veio ao Egito em 1882, por interesse financeiro no canal de Suez. Mas os egípcios não se contentaram ficar sob o domínio de um país europeu e 30 anos depois declararam a sua independência. Mas em que data isso ocorreu? Alternativa A, 1º de janeiro de 1922. Alternativa B, 9 de maio de 1922. Ou alternativa C, 22 de fevereiro de 1922. A, B ou C? Qual é a pergunta? Porque em que data ocorreu a independência egípcia? 1º de janeiro de 1922 é a A, 9 de maio de 1922 é a B, e a C é 22 de fevereiro de 1922. Eu acho que 1º de janeiro é quase impossível que seja. Você acha? Agora, maio, eu também não creio. E fevereiro menos ainda, porque vocês deram muito fácil nessa de fevereiro aí. Você acha? Eu estou com a A e com a B. Então, a decisão da dupla é? Vamos que o tempo está passando. C. A C? Temos que lhe dizer, mas a resposta está... certa! 2 pontos para a dupla de número 1. E a dupla de número 2 ainda continua com 0! Mas elas ainda podem virar o jogo. Porque essa próxima pergunta vai para elas. Depois de se tornar independente, o novo governo ganhou uma constituição para o país em 1923. Isso é falso ou verdadeiro? Qual é a pergunta? Depois de se tornar independente, o novo governo do Egito quando for o grupo 2, será? ganhou uma constituição para o país em 1923. Isso é falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Verdadeiro. Não, verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Vocês têm que decidir. Peraí, eu não sei. Verdadeiro ou falso? Qual é? Verdadeiro. Verdadeiro? Isso é... verdadeiro! Primeiro ponto para a dupla de número 2. Só parando. Isso, só parando para fazer o comercial que Nestlé sem parar novo é o sabor que está na boca de todo mundo e você não pode deixar de comprar o seu. Voltando,
Agora a pergunta é para a dupla 1. E a pergunta é: a república não é proclamada no Egito, mas depois disso, qual país invade uma parte do Egito? A alternativa A é Israel, a alternativa B é a União Soviética e a alternativa C, Estados Unidos. Qual é dessas? Qual a pergunta? Que invadiram o Egito após a república ser proclamada, parte do Egito na verdade. A primeira é Israel, a segunda É a União Soviética. E a C é Estados Unidos da América. União Soviética. Não, a Israel. A Israel, será que é a Israel? Acho que é isso. Lamentamos dizer, mas a resposta está correta! 3-1 para a dupla! 1. E agora, olha gente, a disputa já está acabando, mas a dupla 2 ainda pode virar. Ou empatar. Mas aí vai ter que fazer uma luta aqui, eu já nem digo. Mas tá, chance para vocês não podem desperdiçar isso. A guerra entre Israel e Egito, que acabou de ser citada, terminou com alternativa A, um tratado de paz favorecendo Israel. Alternativa B, um tratado de paz favorecendo o Egito. E alternativa C, um tratado de paz favorecendo ambos os países. A, B ou C? A pergunta mulher. A pergunta é, eu repeti, tem que repetir mesmo. A guerra entre Israel e Egito, já que citada, terminou em um tratado de paz favorecendo Israel, um tratado de paz favorecendo o Egito ou um tratado de paz favorecendo ambos? A, B ou C? Decisão na dupla. A, B ou C? Vai ser eliminada a questão. Chuta esse não. C? C. Vamos dizer que a resposta está errada! A alternativa certa seria a B, tratar de paz favorecendo o Egito. Você acha que a gente vai fazer uma pergunta que não favorecesse o país após o travando? Mas por fim, né? Pelo menos vocês podem recuperar a honra, apesar que a pergunta do grupo. Por fim, a última pergunta é: após o tratado de paz com Israel, o que acontece no Egito? A. O Rio Nilo seca. B. Um indiano se torna presidente. Ou C. Hosni Mubarak dá o golpe e se torna ditador. A, B ou C? Eu acho que é C. A C? Você acha que é C? Eu acho que é B e agora. E agora Qual é a decisão da dupla? É C. C. Hosni Mubarak dá o golpe e se torna ditador? Temos Então, que lhe falar. que a resposta está Tá certa! Sem dúvidas, por 4-1 em uma lavagem extremamente humilhante, a vencedora são a dupla de número 1! Mas o que importa é que nós nos divertimos e aprendemos mais sobre o Egito. Esperamos que você tenha gostado e muito obrigado a todas as participantes! Bom pessoal, agora nós vamos mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o Egito e algumas similaridades que eles têm com a nossa nação, o Brasil. A começar pela revolução que eles fizeram esse ano. A Revolução Egípcia de 2011 foi uma das maiores que já ocorreu na história e derrubou o governo de Hosni Mubarak, que estava no governo há mais de 30 anos. Você sabia que cerca de 100 mil pessoas se reuniram no centro de Cairo, capital egípcia, para comemorar a queda de Mubarak? Cerca de 100 pessoas se reuniram na Avenida Paulista para comemorar a vitória egípcia. Você sabia que a fortuna do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak, que foi deposto esse ano, pode chegar a 70 bilhões de dólares? É o 29º maior país do mundo. Também sabia que as maiores e principais cidades do Egito se chamam Cairo, Alexandria e Gizé. E também sabia que o Irã apoiou os protestos no Egito, enquanto o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi apoiava o ex-ditador em público? Você sabia que os egípcios só usam 5,5% da área total do país? Você sabia que a idade média no Egito é de 71 anos para os homens e 74 para as mulheres? Você sabia que o Egito se divide em 27 províncias? Você sabia que 90% da população é islâmica?
Sabia que para outras religiões abrirem templos no Egito é necessário autorização do governo? Você sabia que o turismo é uma grande fonte de renda no Egito? Você sabia que Bilad Significa minha pátria, minha pátria, minha pátria? no hino nacional do Egito? Estados Unidos, Itália, Reino Unido e Alemanha são os principais parceiros da economia do Egito. Você sabia que no Egito só tem um feriado nacional, que é o 13 de abril, o Dia da Águia? Sabia que a principal fonte da economia egípcia é a exploração do petróleo? Mas lá eles também trabalham com hidroelétricas, carvão e gás natural. Sabia que apesar de ter um PIB perto de 110 milhões de dólares, o Egito enfrenta sérios problemas com saneamento básico, poluição, intolerância religiosa e falta de moradias dignas para a população rural. Bom, e com tantos problemas assim, nós não podemos ficar parados sem fazer nada, porque assim como em outros países da África, no Egito os contrastes são muito sérios e os problemas também. E muitas das vezes nós reclamamos do pouco que nós temos e nos esquecemos que às vezes nem tão longe assim, né? Mesmo os nossos vizinhos estão passando por situações bem piores. Pessoas lá na África e países até ricos, no caso do Egito, também passam por dificuldades. Isso é algo assim realmente lastimável e por isso a nossa ajuda é realmente importante. Porque o Egito é só um exemplo. Teve um passado de glórias, de riqueza, uma história cheia de guerras e revoluções, mas agora tem um futuro incerto. Infelizmente, as pirâmides do Egito, com toda a sua beleza, não podem fazer nada a não ser assistir, né, como todos os outros pontos turísticos. Porque o Egito, como o país está saindo de uma revolução, aparenta estar bem, mas ainda há muito a ser feito e reorganizado. Como vários outros países da África, agora o Egito precisa de muita, mas muita ajuda mesmo. Então, se você tem condições de colaborar, colabore. Seja padrinhando uma criança, colaborando com uma instituição de caridade, de todas as formas possíveis. Nós falamos isso porque sabemos que esse vídeo vai ser postado na internet e vai ser visto por pessoas que têm condições. Então, se você pode, ajude. Se você também não tem condições, pelo menos inclua o Egito e todos os demais países da África, todos os demais países em dificuldade, nas suas orações e pensamentos, né? Porque nunca é demais ajudar as pessoas em gerais. Bom, essa noite pessoas vão dormir com fome. Tem pessoas que moram em casas onde o esgoto corre a céu aberto, em situações bem precárias mesmo. Mas com a sua ajuda, você pode mudar isso. Com uma grande ajuda Ou uma bem pequenininha ajuda. O importante é ajudar! I wanna see you peacock, cock, cock, you peacock, cock, you peacock, cock, cock, you peacock. I wanna see you peacock.